Boa noite com Jesus, amém? Graça e paz, amém? Uma alegria poder estar aqui. O pastor Carlos me convidou para tomar um café com ele nessa tarde, poder fazer esse material para a divulgação, a campanha do Lar Batista. E como ele falou que hoje era o culto de oração, a gente já tinha despedido, e eu falei assim, não, mas a oração, eu tenho que estar aqui, esse é o lugar. Se tem algo que nós nunca vamos fazer demais, amados irmãos, visitantes que estão no nosso meio nessa noite, pastor Carlos, é orar. Nós nunca vamos orar o suficiente, o tanto quanto nós deveríamos orar. Fato é que nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, e a oração sempre foi uma marca da igreja. A igreja primitiva, existia um movimento de oração, era os cristãos orando pela igreja. Eles oravam pela igreja, oravam uns com os outros. E a oração, orar com e orar por, é maravilhoso. E nessa noite nós estamos aqui, então nós vamos orar juntos, né? Orar com. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Vai ser uma pequena reflexão, porque nós precisamos orar. E por certo, tem muitos motivos e muitas causas para que nós possamos orar. Mateus capítulo 21, verso 22, nós vamos ler apenas esse fragmento das Escrituras, mesmo assentados, mas reverentemente. Eu quero que você olhe para as Escrituras, porque a palavra de Deus por si só. Mateus capítulo 21, verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 22. Todos encontraram? Amém? Ouça a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: e tudo que pedires, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Mais uma vez. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Curve sua face mais uma vez. Pai, nós estamos diante dessa porção das Sagradas Escrituras. Esta palavra por si só, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, mas nenhum ser mortal, humano, pecador, é capaz de vivificar esta palavra, a não ser o teu Espírito Santo, o inspirador, o autor desta palavra. Por isso, nesta noite, a nossa oração, juntos em uma só fé, em um só coração, é para que o Senhor vivifique essa palavra nos nossos corações, e que o Senhor possa gerar carga de oração em nossos corações, para que nós possamos, cheios de graça, de compaixão e amor, orar pelos outros, orar com os outros, orar em favor da igreja, orar para que o teu reino possa avançar e crescer. Assim nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre nós, sobre aqueles que estão aqui, os que estão distantes, aqueles que de alguma maneira podem estar acompanhando essa ministração através da internet, ou aqueles que acessarão essa palavra. Que a inspiração desta palavra e que o fogo do teu Espírito Santo possa alcançar e aquecer o coração das pessoas que cruzar com essa palavra. Isso nós o pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém? A eficácia da oração, amados irmãos, uma das maneiras pelas quais Deus permite que a sua criação se envolva com Ele é por meio da oração. A oração, que é a nossa comunicação pessoal com Deus, mas não só nos ajuda a conhecê-lo melhor, como também conhecê-lo verdadeiramente. É através da oração que é esse elo de comunicação, é essa possibilidade que eu e você, como criaturas feitas por Deus, pode se envolver, se relacionar e aproximar e aprofundar cada vez mais o seu relacionamento e a sua intimidade com Deus. Portanto, a oração, ela
nos permite conhecê-lo melhor, permite com que eu e você possamos conhecer verdadeiramente. Por que Deus quer que nós oremos, amados irmãos? Já parou para pensar? Porque as Escrituras, elas estão recheadas de porções e de momentos e fragmentos em que nos encoraja a oração. Então, por que Deus quer que nós oremos? Você já parou para pensar sobre isso? Porque a oração é o meio ou o veículo pelo qual nós acessamos a Deus Pai, o nosso Criador, que nos dá esta ferramenta tão poderosa, que é capaz de abrir porta onde não há portas, abrir caminhos onde não há caminho, gerar fé e esperança para levar uma pessoa que está acamada, enfermo, a ter perspectiva de vida melhor, de ser transformada. Então Deus quer que eu e você oremos, e nós precisamos exercitar esta ferramenta que Deus nos possibilita como cristão. Você não precisa de marcar audiência com Deus, você não precisa de ter uma hora agendada. Deus permite livre acesso, e o livre acesso é para que eu e você possamos orar de maneira eficaz, uma oração que tenha eficácia. E aqui ele está falando que tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós vamos receber. Quantos vieram aqui nesta noite para orar por você ou por alguém, representando alguém, mas na fé e na certeza de que a sua oração vai ser respondida? Quantos? Amém? Eu me coloco no lugar de vocês. Eu preciso que Deus responda as minhas orações. Assim como uma mãe está orando por uma filha, um pai que está orando pelo seu filho, precisa da resposta de oração. Então, por que Deus quer que nós oramos? Primeiro, Deus quer que nós oremos porque Deus não quer que nós oremos para que Ele saiba o que nós precisamos. Deus quer que nós oremos para que nós possamos expressar diante de Deus a nossa confiança no Senhor, no Criador. Não sejam iguais, diz a palavra do Senhor, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus capítulo 6, verso 8. Então Deus não quer que nós oremos apenas para que Ele saiba o que nós precisamos, amém, irmãos? Porque Deus sabe, antes da palavra chegar nos seus lábios, antes de você pronunciar uma palavra, antes de você sussurrar o grito e o pedido de socorro e ajuda ao Senhor, Ele já sabe, Ele já conhece, amém? Mas Deus quer que eu e você, então, oremos, porque através da oração, nós expressamos algo que Deus ama e tem prazer. Deus ama e tem prazer quando um filho, uma filha sua, deposita nele a sua confiança, amém? Quando eu e você depositamos a confiança, não apenas na medicina, não apenas em medicamentos, nada contra a medicina, nada contra medicamentos, eu tomo medicamento, mas eu oro antes de tomar o medicamento. Senhor, abençoa esse anti-inflamatório, abençoa esse analgésico, eu vou tomar, Senhor, eu estou sentindo mal, eu estou com dor, mas abençoa, eu oro, eu tomo o medicamento e oro, irmãos. Amém? E Deus está aí. Se vocês procurarem o símbolo da medicina, ele nasce nas Escrituras. A serpente enrolada numa haste de metal era para que todo aquele que fosse picado por uma serpente olhava para aquela haste de metal, então ele era curado. Amém? E nós estamos aqui não apenas diante de uma serpente, de uma haste de metal, mas nós estamos diante do Senhor, Supremo Criador, amém? Aquele que conhece todas as coisas. Então, Deus não quer que nós oremos apenas para que nós possamos falar para Ele o que nós precisamos, mas Deus quer, primeiramente, que eu e você depositemos a nossa total, completa confiança no Senhor.
Descanse em Deus, amém? Descanse nas promessas do Pai. Oh, amados irmãos, o nosso Pai é tão maravilhoso e tão extraordinário. Tem um texto em Deuteronômio, no capítulo 1, verso 24, que diz assim: assim como o Senhor conduziu Israel pelo deserto, o Senhor conduz vocês como um pai carrega o seu filho até o lugar que ele prometeu. Veja, um pai carrega um filho no braço, uma mãe carrega uma filha, um filho no braço, no ombro, até chegar num lugar seguro, até chegar num lugar de confiança. E assim Deus, como nosso Pai, estará nos conduzindo e nos carregando por esse deserto dessa vida, pelas lutas e pelas tempestades que você passar. Não tema se você está no alto da montanha, porque Deus é o Deus da montanha, e não tema se você estiver no vale, no deserto da sua vida, porque Deus é o Deus da montanha, mas Deus também é o Deus do vale. Deus é o Deus dos lugares desertos, Deus é o Deus dos lugares áridos, Deus é o Deus que entra na circunstância com você, seja ela de fornalha, seja ela de deserto, seja ela de ondas bravias e tempestuosas. Amém, irmãos? Oh, amados irmãos, mas nós precisamos crer que quando nós orarmos, nós não estamos apenas rasgando o nosso coração para que Deus saiba o que nós precisamos, porque Ele já sabe, mas Ele quer que você e eu depositemos a nossa total e completa confiança nele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pastor Carlos, conforme o seu glorioso poder que vai operar e que pode ou talvez operar, não, conforme o seu glorioso poder que opera em nós, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios capítulo 3, versículos 19 e 20, Ele é poderoso, portanto, eu e você podemos orar com confiança. Deus quer que eu e você possa depositar a nossa confiança nele, na certeza de que ele vai não somente ouvir, mas vai responder cada uma das orações. Como é que é o nome do menininho, o menorzinho aí? Como é que é o nome dele? Como? João Lucas? O João Lucas, quantos anos, João Lucas? 9 anos. Aí, ali tem o João Lucas e tem um outro menininho também, pequenino ali atrás, mas pode ser a oração do irmão Álvaro, pode ser a oração do pastor, da irmã e do irmão, mas pode ser a oração do João Lucas aqui, pequenino, não importa, porque o Senhor, Ele quer não somente ouvir, mas vai responder cada oração nesse quadrado, neste lugar, nesse templo, nessa noite. Deus quer que eu e você possamos depositar a sua confiança, como uma criança confia e espera que seu pai lhe proveja o que pediu, assim nós devemos esperar com fé o que Deus tomará as providências a nosso respeito. Qual é o caso? Qual é a demanda que você tem nesta noite? Qual é a circunstância que você chegou a este culto, a esta reunião de oração para dizer: pastor, eu não consigo, essa circunstância, essa condição é maior do que eu mesmo. Mas se você chegou aqui nessa condição, talvez você é como uma criança que vai confiar. Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 11, verso 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: qual pai, no meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Deus quer que você seja como uma criança nesta noite, que confia completamente nele, como pai provedor, como pai sustentador, como pai que é advogado, como pai que luta e peleja por você as suas causas. Não tem nada impossível diante de mim e de você que é impossível para Deus. Deus é poderoso infinitamente, e Ele é capaz, e Ele está aqui nessa noite, amém?
Oh, amados irmãos, Deus quer que você se relacione com Ele. Mas por que Deus quer que nós oremos? Porque Deus quer que por meio da nossa oração, o nosso amor por Ele e a nossa relação com Ele cresçam e aprofundam muito mais. Você quer que a sua relação de intimidade aprofunde com Deus? Amém? Você quer? Então, ore mais diante de Deus, dobre os seus joelhos, ore de joelhos dobrados, ore em pé, ore assentado, ore de mãos levantadas, mas ore, porque Deus quer que o seu amor, o nosso amor por Ele, cresçam nessa relação e se aprofunda. Quando nós oramos de verdade, nós fazemos isso com todo o nosso caráter, em relação à totalidade do caráter de Deus. Assim, o que pensamos e sentimos sobre Deus acontecerá por meio das nossas orações. Isso aprofundará o nosso amor, a nossa compreensão a seu respeito, e no final estreitará cada vez mais o nosso relacionamento com Ele. Amém? Portanto, primeira coisa que Deus quer que eu e você viemos diante dEle, da presença dEle para orar, é para que a sua confiança possa estar depositada cada vez mais nele. E segundo, para que por meio da oração, através da oração, o nosso amor e a nossa relação também possam crescer mais. Amém? Quantos querem crescer mais em intimidade, em aproximação com o Senhor? Oh, amados irmãos, irmãs, visitantes, tem uma mulher na Bíblia que ela expressa perfeitamente isso. Ah, gente, Marta e Maria são dois exemplos muito maravilhosos, né, das Escrituras. Uma era muito trabalhadora, mas uma outra trabalhava também, mas só que ela trabalhava, mas ela escolheu a melhor parte, que era estar aos pés do Senhor. E por certo, era uma mulher de oração, irmãs. Nós não podemos negligenciar isso através da oração, porque Deus quer que eu e você aumente o seu relacionamento, porque Deus quer fazer algo de Deus na sua vida, que vai se deleitar para a glória dEle, para que isso aumente o seu nível de oração, a sua fé no Senhor. Portanto, quando eu e você oramos, o nosso relacionamento se estreita e nós temos esse livre acesso. A minha oração nessa noite é para que não somente o motivo pelo qual você está aqui, para ouvir a palavra, e o motivo pelo qual você está aqui, porque tem uma carga de oração no seu coração, amém? Alguém tem uma carga de oração no seu coração, que talvez você está aqui e fala assim: pastor, a carga do meu coração está muito pesada, eu quero repartir isso com a igreja, eu quero repartir isso com os irmãos. A Bíblia ensina que nós devemos orar uns pelos outros, mas eu quero depositar isso no altar do Senhor nessa noite, amém? Terceira razão, porque Deus quer que eu e você oramos. Deus quer que você e eu oremos, porque isso nos permite fazer parte de uma história de amor e de uma história maior do que a nossa. Quando eu e você oramos, nós estamos sendo chamados para participar de uma história maior do que a nossa. Porque quando eu e você oramos, nós não oramos apenas por nós, pelos nossos problemas, pelas nossas adversidades, mas nós oramos por aqueles que pedem oração para mim e para você. Talvez tem pessoas que não vão entrar nesse templo, mas elas estão aqui representadas através da sua vida. O pedido delas, o clamor, a súplica delas está no seu coração, e você vai depositar isso no altar de Deus nessa noite, amém? Então, Deus quer que eu e você oremos, porque isso permite que eu e você possa fazer parte de uma história maior do que a nossa. E eu tenho algumas perguntas. Quanto você tem orado por pessoas? Adolescentes, vocês que estão aqui, jovens, quanto vocês têm orado por amigas de vocês, que não estão aqui, que não ouvem a palavra, que é bálsamo, que é lâmpada, que é luz para o caminho, que livra essas crianças, esses adolescentes, essa geração, de entrar por um ciclo terrível, de danos emocionais, de danos físicos. Quantos de vocês que estão aqui, estão orando por pessoas? Quanto você tem orado por projetos?
não somente igual ao Lar Batista, mas como uma Cristolândia, ou uma clínica de recuperação, ou projetos assistenciais. Quanto você tem orado por projetos? É a minha pergunta. Quanto você tem orado por uma causa nobre? Deus quer que eu e você oremos, porque tem tantas razões nobres para orar. Deus quer que você e eu oremos, porque isto permite que eu e você estejamos envolvidos em atividades que têm significado eterno, que têm valor eterno. Nós não estamos orando apenas por coisas materiais, nada contra isso, você pode orar por qualquer coisa material que você quer. Nós lemos um texto que ele disse: se pedir pão, vai dar pão, não é verdade? Vai dar coisas materiais. Mas nós estamos aqui porque nós cremos que as nossas orações, elas têm um valor e um peso para além dessa vida, para a eternidade. Amém, amados irmãos? Então Deus quer que você e eu oramos, porque Deus quer fazer algo de peso eterno. Ouça, Jesus não quer fazer apenas por você. Talvez essa seja uma das frases mais marcantes que eu poderia deixar aqui nessa noite, pastor Carlos. Deus não quer, ou Jesus não quer fazer algo apenas por você. Desde o mais novo, o mais velho que está aqui nessa noite, Deus quer fazer algo através de você, amém? E Deus vai fazer algo através de você, através da sua oração. Não é aquele tipo de pessoa que vai dizer: não, nós temos um problema, nós vamos levar lá para o pastor Carlos, ele vai orar e Deus vai ouvir e vai responder a oração. Não, Deus vai usar você, amém? Deus vai usar você. Deus vai usar você, vai usar a minha vida, se tão somente nós dependermos, confiarmos e nós nos apropriarmos da palavra do Senhor, como nós lemos aqui. Se tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, quando pedimos coisas para Deus em oração, Deus geralmente atende. Jesus deixa isso bem claro. Por isso eu vos digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lucas capítulo 11, verso 9 e 10. A nossa oração, amados irmãos, ela é atendida. A nossa oração, ela é respondida quando nós oramos com convicção e fé de que o Senhor não somente escuta, mas também responde às nossas orações. Ah, pastor, nós vamos ter um tempo para orar. Qual é esse tempo? Que hora que nós vamos entrar na oração? Eu ainda tenho mais um ponto aqui. Posso pregar ainda mais um ponto, irmão? Vocês permitem ainda mais um ponto? Eu não sei quanto tempo nós temos. Mais um ponto. Então nós já fomos só recapitulando aqui então, para que os irmãos possam memorizar. Então Deus quer que nós oremos para que nós possamos ter mais intimidade com Ele. Deus quer que nós oremos para que a nossa confiança seja depositada totalmente nele. Deus quer que nós oremos para que o nosso amor por Ele aumente mais, e Deus quer que eu e você oremos para que nós possamos fazer parte de uma história maior do que a nossa história, amém? E por último, para encerrar, Deus quer que oremos, porque Deus quer que você ore de acordo com a vontade dEle. Não é a sua vontade, irmãos. A minha e a sua vontade é falha. Nós falhamos, nós equivocamos nas nossas escolhas, na nossa compreensão, na nossa perspectiva diante dos fatos e diante da circunstância. A nossa cosmovisão, ainda que uma cosmovisão cristã, ela é limitada. Mas Deus quer que nós oremos, mas Deus quer que nós oremos de acordo com a vontade do Pai. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim, 1 João capítulo 5, verso 14, esta é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amém? Você tem certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração e o nosso clamor nessa noite? Amém? E essa promessa,
enquanto fôlego houver na sua vida, se Jesus não voltar amanhã, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós podemos nos apropriar dessa promessa. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouvirá. 1 João capítulo 5, verso 14. Então, orar segundo a vontade de Deus requer quebrantamento, requer arrependimento, requer humildade. Seja humilde, irmão, seja humilde, irmã, para reconhecer que eu e você temos a mente limitada, temos uma visão limitada, e por isso Deus quer dirigir a nossa oração, a minha e a sua oração. E assim, quando eu e você orarmos, o Senhor vai nos ouvir, como também, não somente ouvir, vai nos responder. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? 1 João capítulo 5, verso 15. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5,15. Nessa noite, eu quero convidar você a esse momento de oração. Seja de joelhos, seja sentado, a maneira como vocês estão acostumados. Nós vamos orar. Nós vamos abrir o altar para a oração, ou nós vamos abrir um tempo para a oração. E eu quero convidar o pastor Carlos aqui, mas se ele quiser dirigir e conduzir, porque tem pedidos de oração que chegaram até nós, que são muito maiores do que eu e você, mas não é maior do que o nosso Deus. Amém? Você sente encorajado para orar, levantar as suas mãos e levantarmos um clamor junto ao Senhor nessa noite? Amém? Vamos orar uma oração de eficácia, porque nós temos os princípios, nós temos a promessa da palavra de Deus, e assim nós vamos fazer. Amém?